Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Em mais uma tarefa na Seara do Mestre Jesus, a nossa palestra de hoje, que é do livro Alguém Me Tocou e tem como tema Purificação Interior. Então vamos entender essa lição. Segundo o dicionário, purificação é um substantivo feminino que significa ato ou efeito de purificar, tornar-se puro, física ou moralmente. E interior significa estar dentro, Interno é uma palavra, que tem esses dois adjetivos, estar dentro, interno. E na lição do livro Alguém Me Tocou, de José Carlos de Luca, fala sobre a purificação interior, que se refere à passagem do Evangelho de Mateus, no capítulo 8, versículo 1 e 3, que diz: Nisso um leproso se aproximou e caiu de joelhos diante dele, dizendo: Senhor, se queres, tens o poder de purificar-me? Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica purificado. No mesmo instante, o leproso ficou purificado da lepra. Então vamos entender o que nos ensina essa passagem de Jesus sobre o leproso. Leproso é a pessoa portadora de enfermidade que na época de Jesus era chamada de lepra ou morféia, uma doença infecciosa severa causada por bactéria que atinge os nervos e a pele. E nessa época não se conhecia a cura. E há registro dessa doença bem antes de Cristo. E hoje a lepra ela é conhecida como doença de Hansen, ou hanseníase, e graças a Deus tem cura. E naquela época, os doentes que tinham essa doença viviam em aldeias distantes da cidade e não podiam aproximar-se das pessoas. Além do sofrimento físico que a doença causava, os chamados leprosos experimentavam também a grave dor moral devido ao isolamento social e o preconceito que a sociedade tinha para com eles. Mas Jesus não distanciou dos leprosos. Pelo contrário, ele realizou várias curas, mesmo os leprosos sendo proibidos de se aproximar das pessoas. E as pessoas, quando avistavam um leproso, saíam correndo. Não tinham esclarecimento nem maturidade espiritual, só sabiam que era uma doença contagiosa, e que poderiam pegar. Mas Jesus, o divino médico, não saía correndo. Ele não rejeitava nem expulsava ninguém, mesmo que fosse doença infecciosa, deixando as carnes pútridas e o rosto deformado. A hanseníase causava isto. Então vamos refletir um pouquinho. Assim como Jesus agiu com os leprosos daquela época, ele também age conosco quando somos defrontados com as dores do corpo e da alma, quando o sofrimento nos transfigura as próprias feições, ou doença grave que nos isola sem recursos, ou simplesmente a miséria que nos torna pessoas sem valor para o mundo. Jesus não abandona ninguém. Muitas pessoas se afastam, com medo e receio de pegar a doença, de auxiliar ou socorrer, ou seja, acham que eles vão importuná-los. Mas o amigo Jesus, o médico de todos, ele surge e fica do nosso lado,
nos encorajando, dando esperança, ensinando que a dor, quando bem suportada, com paciência e dinamismo, é uma oportunidade de libertação de nossas mazelas espirituais, ou seja, sofrer bem, que a doutrina espírita nos explica, que vai nos conduzir à glória de dias melhores, pois tudo passa, e é a evolução para a verdadeira vida, que a gente sabe que não é aqui na Terra, né? É no plano espiritual. Ela ensina também, nesta passagem, que para obter a cura, assim como o leproso que procurou Jesus, nós também temos que procurá-lo, colocando em prática os seus ensinamentos, pois ter proximidade com Jesus é deixar também que ele se aproxime de nós e atender à sua vontade, que além de pedir a cura física, mostrar seu arrependimento e humildade diante da situação, entendendo que errou e que quer se corrigir, se aproximando de Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Ele mesmo que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim, né? Pois o sofrimento não é um engano da justiça cósmica. É porque nós nos desviamos do roteiro espiritual que Jesus traçou em seu Evangelho. O sofrimento é um convite para retornarmos ao caminho da felicidade, tomando as medidas necessárias para recuperar a saúde e ser feliz. Enxergar o que estamos fazendo de errado, conosco e com o nosso próximo. Reconhecer que as impurezas não são as do corpo, né, fáceis de ser removida com água e sabão, né, fazendo a higienização corporal. Não é assim, né? Mas que são aquelas manchas no espírito, né? Ou melhor, mas aquelas que mancham o espírito pelas tintas do desamor, né? Reconhecendo que sentimento como orgulho, ódio, agressividade, rancor, inveja, mágoa e culpa, egoísmo, tudo isso mancha o nosso espírito, né, de impureza e fazem o nosso corpo adoecer. A prosperidade, né, faz o nosso corpo adoecer, faz a prosperidade ruir, a harmonia interior ela estremece e a vida despaupera, né? E a vida depauperar, ou seja, empobrecer. E a doutrina espírita ela nos ensina que qualquer doença que se manifesta no nosso mundo concreto, né, no mundo aqui terreno, ela surgiu antes em nosso mundo abstrato, ou seja, surgiu primeiro no espírito para depois surgir no corpo físico. É por esta razão que Jesus acentuou em seus ensinamentos a necessidade do amor, do perdão, da humildade, de sermos justos e de viver em paz com o próximo. Estes sentimentos, eles purificam a alma, purificam o nosso interior e trazem a verdadeira felicidade à nossa vida. Mas antes de pedir qualquer coisa a Jesus, peça que o ajude a realizar esse trabalho de purificação interior, né? Tirando esses vícios, esse sentimento negativo, né?
Então, para que ele ajude nesse trabalho de purificação interior, que nada mais é do que limpar a alma das impurezas que nos tornaram infelizes. Talvez não tenhamos força para perdoar quem nos feriu, mas se pedirmos a Jesus com humildade e arrependimento, ele nos ajudará a perdoar e receber o auxílio necessário para ficar limpo dos detritos da mágoa. Peça também que o ódio não faça morada em vós, que a tristeza não nos domine, que a cólera não tome nossos braços e boca, porque Jesus tem o poder de nos purificar. Quando queremos ardentemente nos ver livre das impurezas que nós mesmos permitimos ter. Assim como o enfermo da lepra, que disse a Jesus que desejava ser purificado, e o mestre tocando lhe afirmou que também era a sua vontade, né, deixá-lo puro. Por isso que a doutrina espírita ensina que Deus e Jesus não abandona ninguém e auxilia sempre. Somos nós, né, que não percebemos que pelas nossas impurezas não conseguimos enxergar a ajuda vinda do alto, pois Jesus, ele quer purificar todos nós, quer que todos nós, né, nos limpemos, sejamos purificados interiormente, para que isso possa se refletir no nosso corpo. E no final da lição, tem uma oração muito bela, e eu vou ler para vocês então a oração. Ela diz assim: Divino amigo Jesus, hoje eu me sinto como um doente da lepra, que se ajoelhou diante de você, né? Estou doente no corpo e na alma. Sinto que as pessoas se distanciaram de mim. Quando mais eu necessitava, meus amigos se afastaram. Nem mesmo os parentes me compreenderam. De um momento para o outro, vi-me só. Somente a dor tem me feito companhia. Somente as lágrimas tocam meu rosto cansado de sofrer. Mas hoje eu o reencontrei nas páginas deste livro. Você me tocou, Jesus. Eu senti, você não me disse qualquer palavra, mas eu compreendi tudo, mestre. Compreendi que minhas dores representam um processo de drenagem das impurezas de minha alma, que eram também tão egoístas quanto as pessoas que me largaram à própria sorte. Eu mesmo me abandonei, Jesus. Não me dei amor, respeito e consideração, e fiquei cobrando isso dos outros. Enquanto eu tinha alguma importância no mundo, as pessoas me consideravam. Depois que perdi tudo, fui caindo no esquecimento daqueles que me bajulavam. Confesso que eu também agi desta forma com muitas pessoas. E hoje você me deu a mais linda lição de amor que eu pude sentir em minha vida. Estou aqui, doente, miserável, abandonado, esquecido, sem nada a oferecer ao mais pobre dos pobres. E você vem me visitar, vem estender a mão, vem estender sua mão amiga, seu sorriso meigo, seu olhar de misericórdia. Purifique-me, Jesus. Lave as feridas do meu egoísmo. Limpe o ódio que me corrói, o desamor que me aniquila
Eu quero ficar limpo, mestre. Eu quero, eu preciso, eu estou. Que assim seja. Olha que linda oração, né? E assim, então, eu espero que vocês tenham entendido, né, a mensagem de purificação interior, que hoje, neste sábado de carnaval, né, a gente vem falar disso, né? E eu achei umas matérias importantes na internet sobre o carnaval que, né, dá um entendimento melhor, né, sobre a visão espírita, né, sobre o carnaval e com essa lição de purificação interior, né? Será que o carnaval é proibido? Será que possamos nós, espíritas que temos, né, esse entendimento, estamos estudando para poder compreender melhor a vida, né? Então essa é uma oportunidade de saber um pouquinho mais sobre essa festa maravilhosa que é o carnaval. Qual a visão espírita, né, sobre o carnaval? Porque a maioria das pessoas gostam, outras nem tanto, né? E ainda outras não gostam do carnaval. Então, como que é a visão espírita sobre o carnaval? Então, essa matéria ela é bem interessante, então eu vou compartilhar com vocês. Então, o carnaval, então, ele é considerado a festa da carne. São 4 dias de festas que elas são regadas a excesso de bebida, curtição, sexo, sensualidade, né? E como entender, então, diante dessas lições que a gente está tendo do Evangelho segundo o Espiritismo e esse tema de hoje que nós precisamos nos purificar interiormente? Como entender isso? Será que é proibido, né? Essa festa, será que para nós espíritas somos proibidos, né? É pecado nos divertir? Porque a gente sabe que, né, tem música, tem coisa, tem dança e muita gente gosta disso, né? Então vamos entender. Primeiro nós temos que entender que todos nós temos o livre-arbítrio e ele nos foi dado por Deus. E Jesus, ele nos ensinou que nós não devemos julgar ninguém e que a gente precisa entender, né, que o tribunal real ele não se encontra aqui na Terra, e sim dentro de nós, de cada um de nós. E conforme o conceito de Bezerra de Menezes sobre o carnaval, ele diz assim: é uma festa que ainda guarda vestígios de barbárie e do primitivismo, que ainda reina entre os encarnados, marcado pelas paixões do prazer violento. Visto que é uma festa cujo padrão vibratório de grande parte dos foliões encontra-se baixo, mesmo quando estamos num padrão mais elevado, né? Então ele diz aqui, mesmo que já tenha algum conhecimento sobre a doutrina espírita, né, já aceitam algumas coisas, mesmo que já está num patamar elevado, ele se deixa, né, como uma distração aí, baixar essa vibração, né? E acabamos nos contaminando pelo ambiente, né? E se a gente não estiver, né, com as intenções bem definidas e elevadas, a gente baixa mesmo, baixa muito essa vibração, né? E Emmanuel, ele diz assim, que como espíritas, nós somos fortemente induzidos a não participar de tais tipos de comemoração, né, não sadias à nossa alma, né, como a festa do carnaval, né, e várias outras festas aí que reúnem, né, esse tipo de coisa que a gente já citou, não é? Então ele diz que
Não é porque nós temos uma doutrina que ela é moralista e reprovadora, mas é porque nós já entendemos as consequências do mau uso do livre-arbítrio e da infalibilidade da lei de causa e efeito. Olha o que o Emmanuel fala para nós. Nós somos induzidos a não participar dessas festas, né? Não é porque a doutrina reprova, porque Jesus ele ensinou para nós que nós não devemos julgar ninguém. Cada um tem o livre-arbítrio de fazer o que quer, não é? Então, a gente não deve julgar ninguém, porque cada um tem o livre-arbítrio, mas só que nós, os espíritas que já estamos estudando, que já entendemos um pouquinho, a gente sabe disso, que cada um tem o livre-arbítrio, e a gente sabe também que a lei de causa e efeito ela é infalível, né? Nós somos responsáveis pelos nossos atos, né? E sabemos que todos os atos de excessos, seja no carnaval ou em qualquer outro dia, né, da nossa vida, ele vai ser cobrado à medida em que foi cometido, né? Então, que o melhor para a nossa vida futura é evitar contrair mais débito diante das leis de Deus. Nós espíritas estudamos que nós precisamos ter a fé raciocinada, precisamos entender que não devemos julgar ninguém. Emmanuel também falou que diante de situações como o amor, nós somos, como que ele falou, deficiente para poder julgar. E Jesus falou que nós não devemos julgar ninguém. Deus deu livre-arbítrio para todos nós. É uma festa maravilhosa que muitos gostam? Tudo bem. Você quer ir? Tudo bem. Mas é como ele advertiu aqui, ó. Se não estivermos, né, firme no nosso propósito, né, com as nossas intenções firmes e com pensamento bem elevado, a gente pode ser contaminado e baixar o nosso padrão vibratório, né? Mas Deus não proíbe ninguém, né? Então é esse o que Emmanuel diz para nós, que geralmente quando a gente estuda, a gente é induzido a não participar dessas grandes festas. Por esse motivo que nós já estamos compreendendo que cada um tem um livre-arbítrio, né? E que existe a lei de causa e efeito, né? E Raul Teixeira ele também disse que o carnaval é aquele fruto apodrecido do qual ainda não soubemos retirar a mensagem de advertência, de atenção e vigilância, observando ao longo do tempo a semente infeliz que há, germinando nas almas incautas, incautas é aquela que não tem cautela, né? Gerando colheitas de decepções e dores de elevada monta. Então ele falou assim que é aquele fruto, né, que apodreceu, então ele virou semente, germinou ali nessas almas que não têm cautela, né? Que não entende que você pode sim se divertir, ser alegre, mas da forma correta, né? Que até para nos divertirmos precisamos de disciplina para que a gente depois não vá sofrer, né? Não vá colher as decepções, né? E também eu vi um vídeo palestra também da USE, onde ele também lembra a todos o que disse Paulo, né? Ele disse assim: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, né? Então vamos entender isso. Nós temos o livre-arbítrio, né, que nos é dado por Deus. Então nós podemos fazer tudo que der na nossa cabeça. Como diz o outro, tudo que der na telha você pode fazer. Mas você tem que analisar se você deve fazer. Porque senão você vai, né, arranjar problema para o resto da eternidade, porque nós somos um espírito eterno, né? E aqui ele fala que isso deveria ser norma
deveria ser uma regra de conduta moral, né? Porque quando se trata dessas grandes festas, né, como o carnaval, que há grandes aglomerações, né, e em todo lugar que reúne muitas pessoas encarnadas, a gente sabe que reúne também, né, muitos espíritos desencarnados, e eles são em número muito maior do que nós, né? Os habitantes do outro lado são bem maiores do que os do lado de cá, né? E em relação também à ciência, que a doutrina também nos esclarece, a gente tem que entender que nós acabamos de passar por uma tribulação, que é a Covid, embora todos estejam vacinados, mas ela não acabou ainda. Nós vamos precisar aprender a viver com ela? Sim, vamos precisar. Mas nós temos que ter essa cautela e essa disciplina, né? E lembrando também que tudo tem o seu início no pensamento, né? E eles nos recordam que as ideias que a gente demora para realizar, por não ter coragem de realizar, que você demorou para realizar, ela teve, né, o seu início simplesmente por um pensamento, né? E os espíritos se aproximam de nós através do pensamento, por essa sintonia. Então a gente pensou no bem, você vai atrair espíritos bons. Pensou no não tão bem assim, vai atrair espírito, né, menos bom, né? Então é essa sintonia que nos atrai. Se meu pensamento está bacana, vou atrair espíritos de luzes bons. Se não está tão bacana, vou atrair espíritos, pode ser até de luz, mas mais inferiores. Ou vamos atrair espíritos mesmo até trevosos, dependendo do que você pensa, né? Daí a importância de que Jesus nos disse: orai e vigiai, né? Orai sempre, sem cessar. E ainda mais nesse período de muita aglomeração, dessas festas grandiosas, que a gente sabe que é feito também por N motivos, né? Que a sociedade impõe essas festas, né? Que analisando, né, os motivos, cada um tem o seu motivo de ser. Então, no período dessas festas, dessas grandes aglomerações, né, porque todos eles deixam cair um pouquinho esse padrão que nós já falamos, mesmo aqueles que têm um grau um pouquinho mais elevado, nessas grandes aglomerações, nessas grandes festas, né, se não tiver com as intenções bem firmes, bem elevado, deixa cair esse padrão, né, esse padrão vibratório. E eu, né, pensando na fala de Raul Teixeira, eu gosto muito daquela palavra ainda, porque eu acho que ainda, né, a gente pode se melhorar, ainda a gente pode sim aprender, se esclarecer, ter a fé raciocinada, né, colocar em prática os ensinamentos de Jesus e entender que o carnaval, hoje, né, na nossa época, século XXI, ela é uma festa cultural e onde há várias informações, sim, que podem nos auxiliar para muita coisa, né? E eu coloquei assim, onde há várias informações, como, né, com o samba enredo de uma escola, com as confecções das fantasias e etc., né? É uma verdadeira aula, vamos dizer assim, uma aula assim de história principalmente, né? Se a gente for, eu como gosto muito dos sambas enredos, eles dizem muita coisa e a gente pode aprender muita coisa. Então é uma verdadeira aula de história, de geografia, de música, de arte e até mesmo de educação física, porque a gente vê, né, que consegue se movimentar grande número de pessoas, tudo numa harmonia, no mesmo ritmo, né? Ao som da bateria, que tem aquele ritmo com, né, marcação, todo mundo ali junto no mesmo compasso.
Isso é interessante e é bonito, né? E é bonito de se ver, até mesmo para muitos que não gostam nem de carnaval, mas eles entendem essa parte, né? E com tudo isso, há uma grande energia e vibração nisto. Que se todos os foliões pudessem entender isto, que eles podem, né, utilizar dessa mesma energia, dessa mesma vibração para fazer o bem nessas, né, comemorações, o carnaval, né, seria muito mais saudável. Então, é isso que a doutrina nos esclarece. É proibido se divertir? Você pode se divertir? É pecado? Não, a gente só tem que prestar atenção, né, no orar e vigiar. Será que os nossos pensamentos nós estamos orando e vigiando? Como diz a minha amiga Karine, né? Se você, né, está vigilante nos seus pensamentos, né, está tranquilo, firme, ótimo, vá tranquilo, vá se divertir. Bom carnaval. Agora, se você está em dúvida, né, então convém você fazer uma prece e aí você decide que você vai, porque você tem um livre-arbítrio. E o carnaval, né, que é para ser uma festa maravilhosa, mas a gente sabe que, como a gente acabou de explicar aqui, pelos ensinamentos de Bezerra, de Emmanuel e de Raul Teixeira, né, e da USE, que nos alerta, né, pensemos como Paulo de Tarso, né, ou melhor, escutemos o que Paulo de Tarso nos ensinou. Tudo me é lícito, né, mas nem tudo me convém. Bom carnaval a todos, espero que vocês tenham gostado da explicação sobre o carnaval e também entendido a palestra Pureza Interior. Vamos nos purificar, né? Muito obrigado, fiquem com Deus.